Pois não, bem. Como nós estamos em família aqui, vou fazer um pedido. A pessoa que fizer a pergunta, microfone, porque estamos registrando, ou seja, não tem como apagar. Tá? A pergunta está feita, a resposta está pronta, tá bem? E que a pessoa diga o seu nome e qual é a relação dela existente em relação a ela ou às pessoas que possam ter ela. Meu nome é Claudete Xavier Leite. Eu tinha minha irmã, que ela tem essa doença, ela, né? E ela estava tomando Reluzol. Mas só que o Reluzol, ele emagreceu ela demais. Ele faz muito mal para ela, ela vomita muito, ela não consegue comer comida. E é normal isso daí? O Reluzol ainda é a única medicação que tem... O trabalho primeiro feito foi em 94, faz, portanto, 21 anos. E continuamos só com esse... Você quer acabar com a minha apresentação, né? São 21 anos e nenhuma outra medicação apareceu. Desde o seu início, na bula, já se encontrava lá, que pode trazer alguns problemas, que são os efeitos adversos. Não tem como. Efeito adverso é uma coisa que aparece. Se formos verificar efeitos adversos de alimentação, hoje, olha os nutricionistas, não pode comer leite, lácteo, não sei o quê, para comer alfafa, né? Porque não pode mais nada hoje. Se casamento tivesse bula, padre morreria de fome. Vai tomar porrada em casa, não sei o quê, tal, não sei o quê, mas ninguém casaria. E é a melhor instituição existente do que aparece. E no Reluzol tem alguns efeitos adversos. Alteração hepática, náusea, vômito, fadiga, em alguns indivíduos. Tem algumas pessoas que não conseguem tomar mesmo, do que aparece. Agora, o emagrecimento não necessariamente é do remédio. A doença, por si só, ela causa isto. Porque como ela causa um comprometimento naquela célula do neurônio motor, que mantém o movimento, o músculo ele murcha. A gente perde massa magra, a gente perde muito músculo. Por isso que os nutricionistas, eles insistem que as pessoas com elas mantenham-se sob a melhor forma possível de nutrição. E quando ela desnutre, a doença acelera mais ainda do que aparece. E, portanto, em relação a essa condição, pode ser que o Reluzol esteja causando problema para ela, mas pode ser que a explicação para a perda de peso desse jeito, musculatura, emagrecimento, seja secundária também à própria doença. Se estiver muito ruim desse jeito, a orientação é reavaliar se é da medicação. Se for da medicação, parar. Tá bem? Eu que agradeço a senhora. Bom dia, boa tarde a todos. Eu gostaria de saber se o canabidiol, se serve, porque eu vejo na internet e tem alguma coisa que serve nos Estados Unidos para ela. Quero saber se é de seu conhecimento. Tá. Existe aqui um questionamento muito importante. Quando as pessoas falam canabidiol, canabidiol não é sinônimo de maconha. Tá bem? Marihuana, tá? Maria João, que alguns indivíduos denominam também, é um dos componentes presentes na maconha. E o canabidiol tem sido estudado, e aqui na Escola Pós-Medicina, o professor Elisaldo Carlini estuda canabidiol desde 1970. Já são 45 anos estudando canabidiol. E um outro produto chamado delta-THC, procurando efeitos benéficos dessas substâncias. E pode ser que traga efeito benéfico para algumas situações clínicas. Por exemplo, em câncer, para diminuir aquela sensação de vômito, de mal-estar. Mas, em relação à esclerose lateral amiotrófica, trabalho feito na Holanda, isso já faz tempo, já faz 10 anos, na Holanda, utilizando-se canabidiol, eles não verificaram qualquer evolução, qualquer diferença, modificação da história natural da doença. Ou seja, a doença continua evoluindo. Eventualmente, algum efeito que a pessoa apresente, exemplo, foi apresentado aqui, pode ser que traga um certo benefício em relação a mal-estar, em relação à náusea, a vômito, mas até nesta condição não foi procurada uma condição de benefício, porque nós temos outras medicações que podem trazer benefícios, são medicamentos que são lícitos, que são encontráveis. E o canabidiol tem sido ventilado muito por causa daquela condição de epilepsia refratária, cujos pais conseguiram, sob uma forma judicial, que essas crianças pudessem ser tratadas com canabidiol, que é um dos produtos. O que tem acontecido é uma inversão.
No consultório hoje, vem avós com os netos. E o neto chega e fala, ô tio, o senhor não acha que meu avô se beneficiaria daquela fumacinha? Porque eu consigo fácil. E eu não tenho dúvida. Do que aparece. Então, assim não é. Mesmo porque a gente não tem controle a respeito da qualidade dessas substâncias. Oi, boa tarde. Meu nome é Márcio. Eu queria saber sobre, aqui no Brasil, sobre o transplante da célula tronco. Muito bem. Transplante de célula-tronco. Nós temos uma história muito interessante ligada à célula-tronco. E somos um dos grupos também responsáveis pela lei que possibilita o estudo de célula-tronco embrionária, que foi aprovada. Essa lei, nós temos uma lei, não é portaria, é lei. Houve uma medida de não constitucionalidade a respeito da lei, e houve uma votação no Supremo Tribunal Federal, foi lá que eu aprendi pela primeira vez o que era o STF. Quantos ministros existiam? 11, para não ter empate. Agora tem 10. Já faz 7 ou 8 meses que são 10. E ganhou-se, de 6 a 5, a constitucionalidade da manutenção da lei. Portanto, nós temos uma lei que favorece pesquisa com célula-tronco. E se for positivada essa pesquisa, portanto, a utilização para pacientes. Nós não temos ainda qualquer pesquisa, o Dr. Miguel comentou, que mostre a eficácia de célula-tronco em esclerose lateral amiotrófica, para qualquer coisa. Célula-tronco essa proveniente de gordura abdominal, de célula vinda da medula óssea, de sangue, de cordão umbilical, de dente de leite, da decídua do dente de leite. Em laboratório, a gente consegue fazer neurônios. Agora, o produzir neurônio não significa que ele vá funcionar. Hoje está muito complicado, nós estamos vivendo a ditadura da palavra. Está complicado brincar. Porque com qualquer coisa que brinque, nossa, já vem para baixo. Então é a mesma coisa. Não adianta falar que corintiano tem neurônio, não funciona. É verdade. É verdade da história. E a célula-tronco, não basta fazer neurônio, tem que funcionar como tal. Ela tem que fazer contato com outras células. E para isto funcionar, a necessidade de se colocar a célula e as substâncias que fariam com que ocorresse uma comunicação, ou seja, o neurônio aprender com a dona Leite, mesmo com dificuldade de se comunicar, informar. E atualmente estão sendo, nós apresentamos na reunião de dezembro, o que os americanos e os europeus têm feito em relação à célula-tronco. E terapia genética e fator de crescimento. A utilização dessas 3 condições, almeja-se que o neurônio feito, ele mantenha-se vivo e que ele se comunique com outra célula, fazendo a função de neurônio, que é a parte motora, por exemplo, na esclerose lateral amiotrófica. Mas até o momento não. Mas existem mais de 100 empresas que falam que têm célula-tronco, que tratam pessoas com célula-tronco, e o pior, cobram. Isso é desonestidade. Isso não é tratamento. É pior que charlatão. Porque o charlatão, muitas vezes, ele não tem a competência de saber que isso não serve. E essas pessoas, muitas, têm competência para saber que isso não serve. Não dá. Então, nós não podemos aceitar isso. Isso que atrapalha a pesquisa também. Por isso que nós temos que ser vigilantes. Por gentileza. Por favor. A princípio é não. E quando a Érica ela falava não, aí eu argumentava. Eu argumentava, e o pior de tudo, aí vem o tal do mulherúnculo de Penfield. Nós temos o homúnculo de Penfield, que é a representação cortical da parte motora no cérebro. Nós temos a representação da perna, tem a representação do tronco, tem a representação da mão e a representação da língua. Isso é do homúnculo, que é desse tamanho. E do mulherúnculo, desse tamanho. Aí a gente perde delas. E ainda pior, quando tem o mulherúnculo de Penfield de uma advogada. Aí nós somos perdidos.
E a Silvana, ela tem uma história muito linda conosco. E, assim, eu tenho uma afetividade bastante grande com ela. E, dentre as situações comuns, é que meu filho se chama Mário também. Obrigado, linda. O pai dela é Mário. E ela que nos ajuda muito. Ela vai falar um pouquinho para vocês a respeito dessa lei. Bom, o que eu tenho para falar como advogada e filha de paciente, que não só o doutor Acari foi o médico do meu pai, como também o doutor Armando Ferreira Neto, porque ele era do Hospital Cruz Azul, meu pai militar, a gente começou por lá. Desconfiando do doutor Armando, eu passei no doutor Acari, e fiquei com os dois, né, eu e meu pai, o tempo todo. E aí, corroborando com o que o doutor Acari está falando, o doutor Armando, que também já não está mais entre nós, como médico neurologista, também teve a sua partida aí, a Luciana, que também o pai dela tem, e também tratou com ele nessa. Eu vou só dizer que o que o doutor Armando dizia de mim, e que eu digo que todo mundo tem que ser igual, porque é assim que a gente vai conseguir fazer alguma coisa na vida. O doutor Armando dizia que eu era um pitbull com um sinal de comando de ida só. Quando ele mandava falar larga, eu não largava. É isso mesmo. E ele brincava, porque a gente trocava serviços, eu como advogada, ele como médico, etc. Aí eu fazia algumas coisas, ele, para. Alguém que não pagava, coisa assim. E não tinha jeito que eu não parava. E assim que eu fazia com o pessoal da Cruz Azul, quando negava alguma coisa, e do SUS também, enfim. E não é só porque eu sou filha única e apaixonada pelo meu pai que eu fazia isso. A gente tem que fazer isso com qualquer coisa na vida que a gente queira muito. E não desistir nunca. É isso que eu tenho para falar. Em relação ao pitbull, quando se jogava o osso, mas era o osso verdadeiro, para pegar. E esse osso verdadeiro foi BIPAP, alimentação, coffee assist. E ela é bandida, porque ela não perde nada. Ela ganha tudo. Nossa, ganha tudo. E essa moça, de tanto trabalho feito em relação ao bem-estar da Abrela, e por consequência das pessoas que procuram informação da Abrela, ela tem um dia especial, 8 de março. E aí é uma outra associação em relação ao meu filho. Ele é nascido 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E é um dia muito importante, que a gente tem que agradecer às pessoas importantes. Sem dúvida nenhuma, o homem tem certos momentos fundamentais na vida. São 3 momentos. Um deles, que ele tem consciência que ele nasceu. O outro, quando ele descobre o destino dele. E o outro, quando ele fala, eu cumpri com dignidade. São os 3 momentos importantes. E o primeiro está ligado à mãe e à mulher. Por isso que dia 8 de março tem que ser realmente reservado para a gente agradecer as pessoas importantes. E ela foi escolhida como uma das pessoas mais importantes nesse dia. E ela receberá um prêmio na Câmara a respeito do Dia Internacional da Mulher. Tá bem? E é pelo trabalho que ela tem feito. Obrigado. Mas esse prêmio não é só meu. Ele é da Abrela, que tem um nome feminino. Ele é de todas as mulheres, e principalmente da Élica, que é assistente social da Abrela, e que eu acho que ela que devia estar aqui, porque ela, sem a Élica, a Abrela não existe. Existe toda uma equipe, mas a primeira pessoa que eu conheci desde 2003, quando eu cheguei na Abrela, é a Élica. As outras pessoas vieram depois. E ela é o espírito. Desculpa das outras pessoas, mas eu não consigo não ver a Élica dessa forma. Como assistente social que vem do mesmo jeito que ela é hoje, ela sempre foi. E cada vez ela fica mais forte, porque agora ela vai ser advogada também. Tanto que a Élica é conhecida como Dona Abrélica. E tem um time... Onde estão as meninas? Tem um time super legal, a Abrela. São as únicas pessoas contratadas na Abrela, são as pessoas ligadas ao serviço social. São as pessoas mais importantes nesse aspecto relacionado a entidades sociais não governamentais. E, dentre as meninas, então, nós temos a Fabiana. Vem cá, Fabiana.
Está com medo ainda? Não vai apagar, não. Então, a Fabiana. Vem cá, Cecília. A Cecília é palmeirense hoje, verde. Está de verde. A Elaine. Então, são as pessoas, quando vocês telefonam lá, tá, o contato é com elas, e elas fazem o contato Brasil todo, América do Sul e Europa. E é impressionante como certos países não têm ainda uma estrutura como que elas oferecem de informações. Vocês querem comentar alguma coisa? Cecília? Lógico. Eu? Estava nem aqui. Peguei o bonde andando. Azar seu. Não, uma coisa que eu acho bacana é que a gente já teve mais de um paciente europeu que, no fim, optou por vir se tratar aqui. Um era francês, morava em Portugal, e, depois de muito pesquisar pela Europa, ele veio para cá, teve a possibilidade de vir, porque a esposa era brasileira, então ele conseguiu entrar. E temos agora também um outro senhor que estava morando em Portugal também, se não me engano, o seu Celestino, né? E acabou optando, achando que aqui o tratamento seria melhor. Então, é bacana, né? A gente costuma tão... E tem um peruano que também está fazendo a opção de vir morar no Brasil, a namorada mora aqui, e entre o tratamento de lá ou daqui, ele está realmente optando pelo daqui. Isso é bacana porque a gente deprecia sempre um pouco as nossas coisas, né? A gente sempre acha que o de fora é melhor. Nem sempre, né? Mas, assim, no que depender da gente, a gente tenta dar o nosso melhor, fazer o nosso máximo, né? E espero que a gente atenda às expectativas. E esta é a parte feminina da Abrela. Em casa, os meus filhos falam o seguinte, né? Que é uma das poucas casas onde que a mãe não é chamada sempre assim, mãe e tal. E aí, em casa, então tinha uma expressão muito boa também, pai. Falei, que foi? Onde está a mãe? Que aparece. Mas, embora existam só meninas lá, mas se elas não estiverem incomodante, ela não vai para frente, não. E o comandante é o Abrão. Vem cá, Abrão, por favor. O Abrão é o presidente atual da Abrela. Se nós considerarmos o tempo de presidência, ele é o presidente mais longevo da Abrela, de mais tempo que tem, e, sem dúvida nenhuma, é uma das pessoas que mais ajudam nas inserções da Abrela. Bom, eu só tenho a agradecer a oportunidade que tive, desde que cheguei na neuromuscular, de ver um tratamento totalmente diferenciado de tudo que eu já tinha visto, do que já tinha vivenciado. Um médico que saía de trás da sua mesa para abraçar o paciente. E isso mexeu com o meu coração, né? E um dia eu estava de férias e o Acari ligou para mim, me convidou para participar da diretoria da Abrela, e eu aceitei e tenho acompanhado um trabalho que eu julgo e que eu digo que é um trabalho extremamente nobre, é o trabalho que a Abrela faz. Um trabalho de informação, e a informação medida, a informação correta, sem se preocupar, se preocupando de não passar uma informação falsa, de não vender uma esperança falsa, porque nós sabemos, né, doutora Cari, da urgência de quem está envolvido com a esclerose lateral amiotrófica. A gente sabe disso, mas nós não podemos vender uma esperança falsa, porque nós temos que falar a verdade, e é por isso que a Abrela tem conseguido, dentro da comunidade científica brasileira, uma credibilidade que a gente consegue colocar à mesa para discutir sobre esclerose lateral amiotrófica os melhores pesquisadores do país e de fora do país. Então, nós já aproveitando fazer o nosso convite, que o nosso próximo encontro, não é, Élica? Já vai ser o Simpósio Brasileiro de Esclerose Lateral Amiotrófica, e esse ano nós vamos ter o Dr. Mitsumoto conosco, uma das autoridades de esclerose lateral amiotrófica no mundo, e acho que vai ser um evento muito bom. Mas a gente não pode esquecer, eu acho que nós nunca podemos esquecer a história. Se nós estamos hoje aqui avançando na orientação da esclerose lateral amiotrófica no país, se nós temos hoje uma consciência diferente no país, se nós temos uma credibilidade dentro da comunidade científica no nosso país, nós devemos isso a esse menino aqui, que sonhou alto, se empenhou.
sonhou alto, se empenhou e faz sacrifícios de convivência com a família para estar conosco. E isso não é 1 ano, não é 2, são 10, 15 anos. Então, a gente tem que tirar o chapéu para você, Cari, porque é com ele que nós temos aprendido. Se as pessoas que estão envolvidas na esclerose lateral amiotrófica, que eu digo que são especiais, e que são de verdade, porque se não fossem especiais, não ficariam. Mas a gente reflete, na verdade, uma filosofia de atendimento humano que o Acari colocou, né? Diante de uma situação que todo mundo tem dito, e é repetitivamente falado, que a esclerose lateral amiotrófica ainda é uma grande incógnita dentro da neurologia, sem ainda tendo as pesquisas, mas não tendo ainda uma resposta, um tratamento efetivo para isso, e mesmo assim não se larga essa luta, nós temos que lutar juntos. Esse dia 28, agora que o Acari falou, o símbolo do dia da doença rara foi vamos dar as mãos, não é? Vamos colocar as mãos juntas para lutarmos juntos. Nós estamos falando de vidas humanas, nós estamos falando de qualidade de vida, né? E nós precisamos disso, e eu acho que nós temos que seguir o legado que o Acari deixou para a gente. Para mim é um privilégio estar na Abrela e vou continuar sempre. Eu gostaria de falar que o Dr. Acari, ele tem muito amor pela humanidade, ele é o pitbull do amor. Vocês, acionando o site da Abrela, vocês vão ver que tem um registro de quase todos os eventos. E esse registro, ele é muito lindo quando a gente começa. Nossa, quanta história está ali. Quanta história presente. E quanto que a gente se engrandece com as histórias que estão registradas lá. Mas tem uma falha enorme. É tudo muito bem registrado, mas aquele indivíduo que possibilitou que nós façamos a memória, que vem de mimesis, de rememorar novamente, essa pessoa não está representada em nenhum momento, nada. Então, eu vou pedir para o Osíris vir aqui, deixar a máquina aí atrás para a Érica, para ele ser representado. Vai lá, Érica, tira uma foto lá do Osíris. Porque o Osíris é o fotógrafo oficial da Abrela, e ele faz um trabalho gratuito desde o começo. Todos os eventos que a Abrela tem, ele está presente. Ele troca parte privada, aniversário, casamento, esse negócio todo, por estar presente na Abrela. Só que ele nunca foi representado. Quem que é o fotógrafo de vocês? Eu falei, não sei, porque não está representado. Então agora eu vou colocar, aí é o Osíris. Tá bom? Assim como tudo que acontece é interessante, nós não damos valor àqueles indivíduos que possibilitam a memória de novo. E nada estaria lá se esse pessoal... É lógico, filho. Vem cá. Se esse pessoal... Vem cá, da gravação também. Então, do Contacto, é uma empresa que tem nos ajudado, auxiliado. E assim, essas informações que estão sendo passadas aqui hoje, já... Quando que será disponível? Semana que vem. Não fala. É para registrar, porque se não estiver semana que vem, vai ver. É contrato. Acho que a partir de terça-feira já está disponível já no site. Tá vendo? E isso é contrato, viu? Como ele falou baixinho. Não? E a imagem está boa? Tá ótimo. E o áudio também. A imagem está boa e o áudio também. Antes nós fazíamos online as reuniões. Só que, do ponto de vista legal, tal, não sei o que mais, não se pode fazer online por causa do direito de imagem. Quanto mais legalidade, mais impedimento vai tendo. Mas a gente tem que atender as legalidades também, senão a nossa advogada fica muito brava, muito nervosa. Da nossa pitbull aqui, daqui aparece. Nós temos ainda um tempinho para alguns questionamentos. Tem microfone para ele? Obrigado, Osíris. Agora eles vão ver quem é o fotógrafo. Quem que estava primeiro? O duro é o seguinte, que se a foto dele for melhor que o resto, vai perder o emprego. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Gabriel, minha mãe foi diagnosticada com a doença há mais ou menos 1 ano. E essa semana surgiu uma dúvida para a gente.
minha esposa está grávida de 6 meses. E uma pessoa ligada, que a gente acaba tendo muitos contatos, né, diz que seria até importante, até aproveitando o tema de hoje, importante congelar o cordão umbilical. Isso procede, pode ajudar futuramente minha mãe ou não? Essa é a primeira pergunta, eu tenho uma outra, tá? Primeira pergunta que todos fazem pela internet. Olha, minha mulher está grávida, ou alguém da família, então, e fomos informados a respeito de guardarmos o cordão umbilical. A guarda não é gratuita. A manutenção não é gratuita. É mais ou menos igualzinho como comprar terreno no cemitério. É igualzinho. Você comprou uma gelada, porque vai ter que pagar todo ano, vivo. E quando morrer, não vai aproveitar. Em relação ao cordão umbilical, pode ser que seja um pouco diferente disto, mas o custo da guarda, ou seja, da congelação, não é barato. É essa a condição. E a guarda também não é barata. Bom, o problema aqui não é o custo, é o possível benefício. Para a criança, pode ser que ela tenha algum benefício. Se ela tiver, por exemplo, uma doença hematológica, 10 anos, 11 anos, 12 anos, uma leucemia, por exemplo, pode ser que seja beneficiada. Em relação aos familiares, veja quanto tempo vai demorar em relação à célula-tronco. Célula-tronco sozinha não vai vir como tratamento específico. Portanto, será uma guarda demorada também. E as coisas modificam muito rápido, bastante rápido. O que se espera em relação à guarda de um cordão umbilical para alguém da família, por exemplo, para sua mamãe? Ela não vai ter benefício, porque vai demorar um certo período de tempo. Em relação à criança, vai demorar mais anos. O que nós temos sugerido, estimulado, é a guarda do cordão umbilical, isso sim, mas sob uma forma pública, não privada. Lógico que as empresas que fazem a crioproteção do cordão umbilical não gostam que eu fale isto, porque o que elas querem é a guarda privada, então elas incentivam e estimulam, portanto, que tenhamos bancos de cordão umbilical privados, para elas ganharem, lógico. É uma reserva de mercado. Do ponto de vista público, se nós guardarmos 10 mil cordões umbilicais, se uma pessoa tiver um problema que seja tratável com cordão umbilical, existe uma probabilidade quase 100% de encontrar um cordão umbilical que seja compatível com ela. Portanto, o que a gente tem estimulado é a guarda dos cordões umbilicais de uma forma pública, pelo serviço público. A gente tem serviço público para isso. Isso sim. Agora, parte privada, não. E ainda não tem tratamento com cordão umbilical. Tem um outro projeto muito interessante pela USP, que é a guarda do dente de leite. Também uma fonte poderosa de célula-tronco. Tem um projeto lá na USP chamado a Fada do Dente. Em vez de jogar o dente fora, ou colocar no travesseiro, sob o travesseiro para ganhar um pouquinho de dinheiro, é doar o dente para a fada do dente. E é uma bela fonte de célula-tronco também. E isso não era falado há pouco tempo atrás. E já se começa a ter bancos de dente para isso. E o dente é interessante, cai. E você trabalhando com aquele dente, colocando certas substâncias, até certo antibiótico, você consegue extrair uma quantidade razoável de célula-tronco. Olha só que legal, que interessante. Daí que a Abrela ela não incentiva de jeito nenhum a guarda do cordão umbilical de uma forma privada, mas de forma pública, sim. Doutor, até aproveitando a segunda pergunta. Na última reunião, você disse que tinha um medicamento que seria a cereja do bolo. A curiosidade é saber se houve alguma novidade desse medicamento, se teve um andamento ou não. Está tendo. E a Abrela foi contactada recentemente. Esse contato no sentido do envolvimento dela na pesquisa aqui no Brasil. A resposta da Abrela foi não. Ela não tem interesse. Como que ela não tem interesse? Só que ela passou a responsabilidade para quem tem a responsabilidade disto, que não é ela. A Abrela tem que informar, orientar, fazer avaliação, ajudar a parte epidemiológica, mas não é ela que vai fazer pesquisa. A pesquisa tem que ser feita nas universidades. Aí, Escola Paulista de Medicina, USP, hospitais de escola como Santa Casa, se deixar Santa Casa aberta,
porque estão fechando quase tudo, as maternidades estão sendo fechadas também, do que aparece, para isso. Portanto, eles entraram em contato com o serviço de neurologia da Escola Paulista de Medicina, através de ensaios clínicos com empresas multitopográficas, em locais diferentes, multicêntricas, sendo que um dos centros de investigação seria aqui na Escola Paulista de Medicina, eventualmente com a neuromuscular e, eventualmente, com pacientes que fazem acompanhamento conosco. Mas é muito importante saber que essa pesquisa é fase 2. Fase 2 é aquela fase inicial ainda. Tem uma outra que já é fase 3 já. Naquela fase 3, uma parte da população usaria o princípio ativo e a outra parte o placebo. Ela não está sendo tratada. A população tem que saber, tem que entender o que é ensaio clínico. Porque se ela não entender, ela não vai ajudar. E entendendo, a gente forma e assume um compromisso de continuar o estudo. E o estudo não é de uma semana, não é de um mês, não é de 3 meses. Pelo menos 10 meses. Sem sair do estudo, mesmo vendo, eventualmente, a doença avançando rapidamente. E mesmo vendo na imprensa, de repente, exista alguma outra possibilidade que poderia modificar a história da doença, mas eu não posso sair desse braço de tratamento. E esse é um compromisso que ela assume também. E tem, na última reunião que nós comentamos, a procura intensa de marcadores biológicos para saber se essa moça, eu não preciso fazer o duplo cego randomizado, e eu entendendo o que ela tem de parte genética, se ela vai responder ou não àquele princípio ativo. Isso é muito importante. É uma outra fase que está avançando também. E tendo qualquer definição disto, nós comentaremos aqui. Tá? Doutor Cari, sou Carlos, meu pai era paciente, tinha ela, e eu estou vendo sendo divulgado muito nas redes sociais a respeito de um projeto Ela Brasil, pesquisa em CT, pela FMUSP. Quer saber se a Bela tem conhecimento, se teve contato com o Dr. Gerson Chad. Nós estamos juntos. Tá bem? Não é a Brela que está junto. Quem está junto, quem está fazendo atuação em conjunto com a USP é a Escola Paulista de Medicina. É a disciplina de neurologia, que é o setor de doenças neuromusculares, onde eu estou lotado também. Todo o desenho do projeto foi feito em conjunto também. Antes de fazer a aplicação de célula em pessoas, jogando célula ou na área do cérebro, ou no líquido cefalorraquiano, na região lombar, ou torácica, ou cervical, antes de jogar, tem que saber que célula que você vai trabalhar, que você vai administrar também. É o projeto que foi aprovado pelo CNPq, teve verba para esta condição, mas tem etapas intermediárias antes de se aplicar. Existe um intuito de um intuito de tratar 20 pessoas. Na verdade, não é tratamento, é pesquisa feita, mas antes disso acontecer, tem etapas intermediárias. Nós estamos nas etapas intermediárias. E o Dr. Gerson esteve naquele evento em Brasília das doenças raras, juntamente conosco. E no evento ele já mostrou as etapas intermediárias. E ele demonstrou que conseguiu transformar células que não são neurônios em neurônios, através dos fatores neurotróficos. Foi muito bem feita a apresentação e a acolhida do projeto é muito interessante. O que mexe muito com as pessoas que pegam pela mídia, pela internet, que a gente quer a aplicabilidade para ontem. Mas não adianta fazer aplicabilidade ontem se eu não tenho garantia de segurança da aplicação da célula para o indivíduo, e mais ainda, se eu não fizer direitinho, os recursos vão embora todos. Vocês estão acompanhando a história da Petrobras, vocês estão acompanhando a história da Ferrovia Norte-Sul, vocês estão acompanhando as histórias dos estaleiros. O dinheiro ele é escasso e ele é finito, e ele vai embora muito rápido. Aparentemente, a verba disponibilizada para essa pesquisa seja uma verba grande, não é uma verba grande. Os americanos, quando eles fazem pesquisa com célula-tronco, o orçamento para célula-tronco na Califórnia é 2 bilhões de dólares. No Brasil, nos últimos 10 anos, nós, não vou falar gastamos, vou falar investimos. Não investimos mais do que 50 milhões de reais.
Tá bem? Então, existe uma diferença muito grande. E não é assim, só fazer e já sair aplicando. Então, realmente existe isto, só que a internet é um problema, né? Ocorre uma multiplicação de informação, parece que está sendo aplicada, parece que tem uma fila de paciente, não tem nada disso. As pessoas vão receber as informações necessárias e não será uma aplicação só em São Paulo. A proposta é que, se for feita, é que tenhamos núcleos em outros locais também e que tenhamos um acompanhamento das pessoas sob uma forma rígida, com protocolos rígidos. Também. Caso contrário, a gente não vai saber se funciona ou não funciona. Tá bem? Mas é verdade. E estamos envolvidos, tá? Uma outra dúvida que eu vejo muito entre pacientes e familiares seria com a doutora, né, a parte jurídica, a respeito dos 25% de acréscimo na aposentadoria. Pelo que eu sabia, até que era lei, esses 25% ele não era concedido a pacientes já aposentados por tempo de serviço. Queria saber se continua ou se essa lei mudou e esses que já eram aposentados têm direito aos 25%. Essa parte previdenciária, eu não atuo, eu não estou muito informada. A minha parte é mais contra plano de saúde ou SUS. Essa parte previdenciária, talvez a Élica tenha alguma informação mais atualizada do que eu. A informação continua a mesma, na verdade. Os 25% de acréscimo, ele se refere ao auxílio cuidador. Significa que, quando se tem uma aposentadoria por invalidez, a pessoa aposenta porque está incapaz para o trabalho e presume-se que ela não possa se cuidar sozinha, que então ela precisa do cuidador. Então, a pessoa que já aposentou antes, pelo tempo de serviço, ela não entra, ela não consegue, né? Então, eu não tenho conhecimento que na Abrela tenha havido qualquer caso a esse respeito. Não existe essa possibilidade, né? Talvez a gente tenha que brigar para ver se consegue mudar essa política, mas isso ainda não existe. É do mesmo assunto? Então, só depois eu venho para cá. Meu nome é Maria, eu perdi o meu esposo semana passada, ele ficou 1 ano com essa doença e ele conseguiu, sim, através do INSS, esse acréscimo de 25%, tá? Ele conseguiu. Então, ele faleceu em plena semana, né, das doenças raras, dia 27 de fevereiro, ficou na história. Muito obrigado a todos vocês, profissionais, que nos deram muito apoio. Obrigado. Então, ele conseguiu, mas aposentando por invalidez, né? Isso. Ele não tinha uma aposentadoria e depois mudou para 25%. E nós, como a doutora falou, eu levei, ele ficou, em janeiro, ele ficou 8 dias internado na Cruz Azul, e agora, por último, eu levei novamente, porque ele não estava bem, estava com muita falta de ar, só que é assim, eles não dão sustentação para os portadores de ela. A doutora falou, olha, sinto muito, mas eu não posso ajudar a senhora em nada. Então, onde a gente arrumava o apoio, só é aqui mesmo na Abrela, porque, infelizmente, o plano de saúde deixa muitas vezes a desejar nessa parte. É isso mesmo, mas o policial militar, a aposentadoria dele é do Estado, vem do Estado, e não da União. Então, não é o INSS. Ele conseguiu também pelo INSS. Já conseguiu? Conseguiu. Só lutar que consegue, sim. Ele conseguiu os 25%. Bom? Então, depois a gente troca e-mail para poder ver como a senhora conseguiu e passar para as outras pessoas esse caminho. Tá bom? Agora eu vou passar para ela, mas mais uma pessoa só e a gente encerra, tá? Boa tarde, o meu nome é Mara. Eu estou aqui hoje representando um paciente que tem escoliose lateral também, o seu Joaci, e para agradecer o doutor Acari e as meninas que fazem parte da assistência social
porque através desse tratamento do seu Joaci, primeiramente Deus, e segundo o conhecimento que eu tenho aqui na ELA, consegui salvar a vida de uma pessoa. Eu não, Deus, através desse pessoal, um vizinho meu, a irmã dele já morou comigo 9 meses, esse menino fez aniversário no dia 11 de outubro, junto com a minha filha, e ele tinha sofrido um acidente, depois, assim que ele passou o aniversário, sofreu um acidente de moto, ele ficou 8 dias paralisado numa cadeira de roda dentro de casa, já tinha ido no Santa Marcelina, na Santa Casa de Mogi das Cruzes, e não achava o tratamento. E um dia eu chegando, eu falei, Senhor, tem misericórdia, eu vou lá naquele hospital, um hospital tão bom com o seu Joaci, cria um caminho para ver se eu socorro esse menino. E naquela hora Deus falou no meu coração, pega ele e não fala que ele sofreu, não fala que ele já está uma semana de acidente. Pega ele, vai correndo com ele para o Hospital São Paulo, e chega lá, você fala que você tem um paciente que faz tratamento na ELA. E assim eu fiz, do jeito que Deus falou comigo, gente. Vim, quando cheguei aí, fiz a ficha no ponto-socorro, aí depois que ele já estava lá dentro, aí o Senhor mandou eu falar que já fazia uma semana que ele tinha sofrido esse acidente, e lá dentro ele sofreu uma parada respiratória. E quase morreu, ficou 8 dias entubado, desacordado, aqui no Hospital São Paulo, ficou 9 dias no UTI, e saiu numa cadeira de roda. E ficou numa cadeira de roda, uma semana depois, Deus me deu de eu levar ele numa determinada igreja, onde eu vou. Ele entrou numa cadeira de roda, ficou mais convidado para ir em um outro culto, ele não foi. Quando foi na terceira semana, ele foi andando com as pernas dele. Com misericórdia de Deus, através desse pessoal, o Senhor me deu esse conhecimento e ajudou a salvar uma vida. Esse é o agradecimento que eu tenho para fazer para o doutor Acari, para essas meninas que são maravilhosas, que atendem a gente muito bem. E quanto Deus me der saúde e vida, eu vou orar por vocês. Deus abençoe. Boa tarde, o meu nome é Lourdes, eu estou aqui pela primeira vez. O meu pai foi diagnosticado no mês de novembro, que ele está com a ELA, e de uns 15 dias para cá ele está com muita dificuldade na respiração. Principalmente quando ele deita, vem uma tosse e ele está com muita dificuldade na respiração. Eu gostaria de saber em que vocês podem me ajudar. Eu ouvi falar a respeito de um aparelho que ajuda na respiração. Ele está fazendo acompanhamento aonde, dona Lourdes? Santa Marcelina, tá bem. E ele tem retorno marcado? Tá, ele precisa fazer uma avaliação respiratória. A senhora pode consegui-la aqui através da Abrela. Um encaminhamento para abertura de cartão de matrícula aqui no Hospital São Paulo também. E nós temos um centro, que é o Centro chamado Tratamento de Doenças Neuromusculares, TDN, que está ligado ao complexo Unifesp, Escola Paulista de Medicina, e esse centro faz avaliação respiratória, e se ele tiver, parece que tem, uma alteração respiratória relacionada a ela, que se chama insuficiência respiratória, ele sai com esse equipamento chamado ventilador mecânico não invasivo. Esse ventilador mecânico não invasivo, ele tem, uma das marcas dele é o BiPAP, mas é marca, é como Xerox. Xerox não é fotocópia, é uma marca. Como Boeing. Boeing não é avião grande, é uma marca de avião grande. Mas o BiPAP ficou como se fosse o sinônimo de ventilador mecânico não invasivo. E tem uma portaria, e é uma portaria que dá direito às pessoas com necessidade especial, com problema respiratório, a terem acesso a essa forma de tratamento. E essa portaria, quem conseguiu foi essa moça também aqui, olha, a doutora Silvana, ela que ajudou a ter essa portaria para beneficiar todos os indivíduos com necessidade. Então, ou seja, eu acho que está faltando para ele uma avaliação respiratória e provavelmente esse ventilador. Então, é importante, tá bom? A senhora pode ter a orientação das meninas da Brela. Como eu conseguir, tá? Isso. Guillain Barré. Guillain Barré, pensava-se que o problema dele estivesse relacionado ao trauma, mas é uma infecção por um vírus,
E esse vírus faz com que o indivíduo que tenha essa infecção, esse indivíduo lute contra esse vírus, produzindo anticorpo. E esse anticorpo mata o vírus. Mas, em algumas pessoas, esse anticorpo agride o nervo das pessoas de uma forma intensa, e essa agressão faz com que um indivíduo perca a marcha e até a possibilidade de respirar. E precisa ser tratado em terapia intensiva e medicamentos especiais. Quem teve essa doença, eu posso falar, porque ele ventila isso na televisão, o Ronivon, o cantor. Ou seja, nós antigos, né, nós escutamos o Ronivon cantando muitas vezes, e o Ronivon ele ficou numa UTI sem movimento. Então ele fala isso. E esse moço teve realmente essa doença chamada síndrome de Guillain-Barré. Se tratado adequadamente, nossa, a evolução é ótima. Agora, se não tratado, ele morre. Né? Por isso que o Ronivon não canta mais. Uma das condições que ele perdeu um pouco assim a tonalidade, sabe, de conseguir trabalhar com a voz dele. Ele perdeu essa capacidade de trabalhar a voz, embora ele tenha saído praticamente sem sequela da enfermidade. Abrão? O Guillain-Barré é reversível, só que 10% dos indivíduos que têm Guillain-Barré, 10 a 20%, precisam de UTI, e 5% morrem, mesmo tratados. Eu tive uma experiência de uma menina de 16 anos que teve Guillain-Barré e ela teve recuperação total. Muito bem. Estamos terminando, então, o nosso encontro. Fomos até mais tarde hoje. Todos nós sabemos que vocês têm muitos questionamentos, muitas perguntas, mas no site da Brela tem um ícone chamado, que está denominado lá Imagens. Nesse ícone estão gravadas todas as reuniões que nós temos feito. Então, ali nós estamos agora numa fase para organizar esses vídeos. Por exemplo, se você quer saber sobre nutrição na esclerose lateral, a gente vai juntar todas as aulas que tiveram nesse assunto, colocar só no lugar. Como tratar a questão respiratória na esclerose lateral amiotrófica. Então, nós vamos organizar essas palestras, mas agora, se você clicar lá no ícone Imagens, você pode acessar todas essas aulas que estão lá disponíveis sobre nutrição, sobre a fisioterapia respiratória, fisioterapia motora, sobre o tratamento da neurologia clínica e de várias questões que estão envolvendo no tratamento da esclerose lateral amiotrófica. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Tenhamos o restante de dia com a presença de Deus e que Ele possa conseguir estar, que nós possamos percebê-lo do nosso lado e saber que Ele é o nosso único ajudador. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá esperança, é Ele que nos dá vida e nos mantém vivos. Até junho.